vez e outra aparece um Luciano Huck, né, que falam, enfim. Tem algum Pablo Marçal no radar, né? Ou um wannabe Pablo É isso, Marçal, é isso, é mas isso. alguém que não está nem perto desses nomes que a gente está vendo, mas num momento de tanta fragilidade moral mesmo, né, de nem Uhum. esquerda nem direita conseguem representar a sociedade em termos de moralidade, em termos de combate à corrupção, algum nome, isso fortalece ainda mais a chance de algum nome, mesmo que não seja um Joaquim Barbosa, pode ser até um outro nome mais aleatório. Eu acredito que estruturalmente o espaço existe. Existe por conta de ah, um certo cansaço e uma desmobilização dos 2 lados. Do lado da esquerda, Lula continua como um líder hegemônico, mas não existe mais o mesmo entusiasmo do passado em relação ao programa político. Não é mais o Lula, dos grandes níveis de popularidade dos Uhum. primeiros 2 governos, e também não é mais o Lula que foi perseguido, injustiçado, condenado, num processo em que seus simpatizantes acreditavam que foi, injusto, né. Então a possibilidade do Lula de mobilizar os seus eleitores hoje, a partir do que foi este governo Lula 3, eu entendo que é muito mais limitado. Existe também uma emergência de uma esquerda mais identitária em termos de valores, com a qual Lula não comunica tanto, Uhum. né. Então líderes como, por exemplo, Erika Hilton, tem muito pouco a ver, né, Erika Hilton com o projeto Lula, sendo que é alguém como Erika Hilton que hoje em dia realmente representa a esquerda realmente militante e engajada, né. Existe, por exemplo, uma pesquisa recente da Atlas, quando a gente incluiu a Samara Martins, de repente uma candidata bem pouco conhecida, mas que logrou pontuar 2 pontos, eh, principalmente a partir de engajamento digital, né. Isso então revela uma certo desejo de mudança e de algo mais fresco, né, do lado da esquerda, não apenas do lado da direita. Do lado da direita é bastante nítido que o Renan encapsula, este desejo de renovação, né, de renovação das ideias, renovação de cultura, uma maior autenticidade, eh, juventude, né, algo que esteja em sintonia com as aspirações dos jovens, porque igual aconteceu com o Biden nos Estados Unidos, né, e eventualmente a campanha dele colapsou por Uhum. conta da idade, essa é a realidade da situação que aconteceu com o Biden. Você tem no contexto brasileiro hoje, 2 líderes bastante velhos disputando os seus territórios, né, o Lula e o Bolsonaro, para o público mais jovem, abaixo de 30 anos, não conseguem um engajamento tão forte. Então, eu diria que a partir dessa, ah, clivagem geracional, né, onde os jovens cada vez mais sentem que a sociedade evoluiu, os desafios que nos afetam são outros. Vivemos na era da inteligência artificial, as relações no mercado de trabalho estarão completamente, outras a partir das mudanças que estão acontecendo agora em termos de tecnologia. Daqui a 5 anos, nem daqui a 10 ou 20, mas daqui a 5 anos, eh, não sei se teremos mais motoristas de Uber, talvez teremos carros que, ah, chegam e vão embora a partir de um autopiloto, né. É o tipo de mudança tecnológica que, aflige bastante o público mais jovem. Ele já está começando a pensar um pouco a respeito. Eh, então, o discurso de polarização entre Bolsonaro e Lula, me parece que já foi mais relevante para o país do que é hoje, né. Esse desgaste do Bolsonaro, né, faz com que e dos filhos dele. Faz como que a principal, âncora de sustentação dos 2 lados é apenas a existência do adversário, e não tanto o sentimento de grande entusiasmo em relação aos líderes em si, mas apenas não serem o outro, né. Sendo que tudo isso também tem um prazo meio que de validade, né. A questão do outsider, no entanto, é que você só consegue ser o outsider quando ele aparece. Uma coisa é você ter esse potencial abstrato,
outra coisa é você ter alguém que consegue efetivamente construir aquele espaço. Por exemplo, o Luciano Huck não é o Pablo Marçal, né? São propostas completamente diferentes. É, um espaço abstrato para um outsider pode ser muito propício para alguém como o Pablo Marçal, mas completamente inútil para alguém como o Luciano Huck, né? Por quê? Bom, porque talvez o perfil demográfico, o tipo de discurso que atraiu, né, os simpatizantes do Marçal é completamente oposto ao projeto político, aos valores, às ideias, ao perfil que o Luciano Huck tem, Uhum. né? Ah, eu diria que dentro dessa ah, reconfiguração contínua da classe C no Brasil, a classe C é o lugar em termos socioeconômicos, né, o segmento onde o Bolsonaro efetivamente conseguiu se solidificar ao longo da última década. Ele começou como um candidato clássico de direita, com um apoio muito mais forte entre os mais ricos e os mais educados, como os antigos líderes tucanos. E durante o seu tempo em governo, a partir de fatores que eu diria que são culturais, né, uma certa projeção de masculinidade, um discurso conservador, para o campo, né, eh um discurso muito mais direcionado, para setores populares, mais focado em liberdade econômica, né, mas também bastante, irreverente e pouco, correto em termos, assim, political correct, né, o que Uhum. atrairia os eleitores mais educados. Ele acabou perdendo um pouco da base mais educada e mais rica da sociedade, e acabou migrando a sua base de sustentação para a classe C. Hã, Pode ser que o Flávio Bolsonaro não seja, de fato, o candidato mais popular para essa classe C, né. E isso abre, então, de novo, o espaço para alguém, chegar e explorar, esse segmento. Se o Lula, eh, se foi dentro deste segmento que o Lula perdeu com mais facilidade seus simpatizantes, né, pode ser que isso se repita, né, com o Flávio e que então, tenhamos, um potencial para um candidato que realmente entenda, né, quais são, as aflições, as esperanças, ah, o desejo de mudança que essa classe média baixa, do Brasil tem. É uma classe social que não está, realmente ancorada no lulismo, porque não depende de programas sociais mais, pelo menos. Talvez dependeu no passado, mas não depende mais. Enxerga o Estado como um limitante em termos de, eh, caminho para a prosperidade, porque paga impostos, passa por burocracia e recebe pouca ajuda, né. E se depara com todos os problemas que a classe média, baixa no Brasil se depara: violência, infraestrutura deficitária em diversos aspectos, né, e, juros altos. Então, uma dificuldade bastante grande quando você é empreendedor de lidar, né, com um país que tem a maior taxa real de juros do mundo, né. Então, para este segmento, eu acredito que tem bastante, espaço, né, de construir uma um espaço alternativo, mas não é qualquer nome, qualquer pessoa, não é o Luciano Huck necessariamente, que é a pessoa adequada para explorar Uhum. isso, né. O que é interessante para o Renan é que ele é justamente neste segmento que ele está conseguindo ancorar o seu discurso, mas com grande predominância no público jovem. Então ele conseguiu muito bem ancorar os eleitores até 24 anos, mas ele enfrenta uma nítida resistência entre os eleitores mais velhos. Ele é visto como, assim, um expoente da sua geração, mas pelas gerações mais velhas, ele é visto como um candidato muito jovem e inexperiente. Então ele teria que trabalhar essa percepção para provavelmente, melhorar o seu desempenho. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.